Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos, onde continuaremos a partir da questão 26. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, a partir da questão 26, olha o que ele pergunta. Pode-será conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ou seja, conceber, né? Tanto o espírito sem a matéria, quanto a matéria sem o espírito. E aí o espírito responde, pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Então sim, gente, pelo pensamento é quando nós estamos fazendo essa ligação do espírito com a matéria, sem, conceber os dois, né? No caso, o pensamento faz este trabalho, né? Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então ele pergunta se há, a matéria e o espírito, que são dois elementos gerais do universo, tá, gente? Então a gente não tá falando aqui só do planeta Terra, é importante frisar isso, estamos falando do universo, tá? Que sabemos que o universo é infinito. E aí, olha só a resposta do espírito. Sim. Então, sim, de fato, dois elementos gerais do universo são matéria e espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria. Constitui o princípio de tudo, o que existe, a Trindade universal. Então, sim, a Trindade universal é Deus, espírito e matéria. Esses três estão aí no universo, não estão só aqui no planeta Terra. Tá? Não é só exclusivo aqui da Terra. Isso é muito interessante a gente parar para analisar isso, né? E ainda ele complementa falando do fluido universal, que é muito importante, gente. Nós veremos mais sobre ele nas próximas questões, tá? Que é o que, ó. Mas ao elemento material, você tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e matéria, propriamente dita. Então, sim, gente, o fluido ele tem que estar ali no meio, tá? Por exemplo, o espírito e o corpo não podem se juntar se não tiver o perispírito, entende? É essa mesma ligação que o fluido faz. E aí eu até fiz aqui, ó, para vocês entenderem. Matéria, fluido e espírito. União, princípio vital. Tá? Através do... Porque o fluido, gente, olha só o que ele fala aqui. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então, o fluido, gente, tá no meio entre espírito e matéria. Tá? Grave isso porque é importante, tá? Está colocado, é fluido como a matéria. É matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, com esta sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas que conheceis uma parte mínima. E aí, ó, gente, muito importante, tá? Esse fluido universal, ou primitivo, ou elemental, sendo o agente de que o espírito se utiliza, então o espírito se utiliza desse fluido, gente, tá? É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. E aí ele faz uma pergunta anexa, tá? A essa pergunta. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então, esse fluido que o Espírito está falando, que é o fluido universal, seria a eletricidade? E aí, olha só o que ele responde. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Então, gente, esse fluido, ele não faz apenas uma combinação, tá? É importante a gente saber disso. Ele é um fluido, gente, muito maleável, vamos se dizer assim. Ele é um fluido que faz diversas combinações, porque ele precisa ser assim justamente para a matéria e o espírito conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. E, igual eu falei, não só no planeta Terra, é em todos os planetas. E, gente, cada planeta é de uma forma. Não pense que a gravidade aqui do planeta Terra é a mesma gravidade de outro planeta. Cada planeta é de um jeito, de uma forma, tudo certinho, com as leis físicas, De cada planeta é diferente. Então, assim, esse fluido ele tem que ser
maleável. Tem que ser um fluido que consigam fazer várias combinações. Ele fala aqui, ó. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então, sim, tem ali uma parte do fluido universal, mas são modificações, entende? Não é o próprio fluido universal, assim, por assim dizer. Que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, ele explica, tá? Que o fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria, só que é uma matéria mais perfeita, mais sutil, de que se pode considerar independente. Então, sim, gente, o fluido elétrico, o fluido magnético, eles são variações, tá? Modificações do fluido universal. Isso é incrível saber disso, né? Eu acho fenomenal. Aí na questão 28, pessoal, ele fala o seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Como eles estão falando de espírito e matéria, Kardec pergunta, será que não seria mais fácil e melhor falar matéria inerte, para matéria e matéria inteligente? E aí ele fala aqui, as palavras pouco importam. O espírito ele é muito direto, gente, eu gosto muito, porque eu acho engraçado até. Espírito, as palavras pouco importam, ou seja, as denominações, o jeito que você explica, no sentido assim, de você usar os nomes corretos ou não. Às vezes as pessoas se importam tanto em falar cada nome certinho, mas às vezes, gente, é normal, sabe? Não, pouco importa isso, você tem que dar a explicação correta, tá? Mas assim, ficar, matéria inerte, matéria inteligente, aqui não é necessário, tá? E aqui ele vem falando aqui, ó. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira que vos entender. Então, ele tá falando só o seguinte, que Kardec tem que deixar o livro e tudo que ele faz, de forma que todo mundo entenda, no sentido assim, que o que os espíritos estão falando sejam passados de forma clara. De resto, pouco importa qual palavra você vai usar, tá? Isso não é tão importante. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerta de termos que empregais por incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Então, ele tá falando aqui que um dos nossos erros de não compreender, às vezes, muitas coisas que são passadas para nós, é que justamente a gente não consegue interpretar da forma correta. E aí me veio na cabeça exatamente muitas parábolas de Jesus. Muitas pessoas fazem interpretações incorretas das parábolas de Jesus justamente por não conseguir entender o significado que aquelas palavras realmente são ditas. Elas não entendem. E aí elas tomam às vezes leva para o sentido literal, e aí se torna uma bagunça. Então o Espírito está falando aqui que a gente tem que entender e compreender, tá? E aí ele finaliza falando aqui, ó. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então, ele tá falando aqui que eles veem, a matéria, que não tem inteligência, não tem nada, e vem um princípio inteligente, que é o espírito, que independe da matéria. Então, é importante a gente saber disso. A origem e a conexão dessas duas coisas são desconhecidas, então não sabemos. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se há inteligência, tem inteligência própria, ou se há uma propriedade ou um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, é uma emanação divina. Ignoramos. Então, todas essas coisas eles ignoram. Pouco importa, na verdade. E aí ele só finaliza falando o quê? A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Então, toda essa inteligência que cria tudo isso, que eles ditam muito, que eles falam muito, eles citam muito aqui, é Deus. A inteligência suprema é Deus. Então, é Deus, matéria e espírito. Saibam disso, tá bom? Pessoal, a partir da semana que vem, começamos aqui no Propriedades da Matéria, na questão 29. Eu aguardo muito vocês aqui. Um beijo e tchau!